Graças a Deus. Continuando a gravação, caiu o nosso link no YouTube, então eu vou disponibilizar um vídeo agora, tá? Você que estava assistindo, é só continuar assistindo essa aula, né? Nós estávamos falando que o Senhor Jesus, na hora que ele estava para nascer, tinha um inimigo que queria destruir ele, mas também tinha o fato da Maria não estar suportando, né? Então ele teve esse grande desafio na vida dele. Então, o que fazer? O Salmo 71:6 diz assim: porque tu já me sustentavas desde o meu nascimento, tu me pegaste das entranhas da minha mãe, teu é o meu louvor continuamente. Então, olha o que ele está dizendo: o Senhor é que me sustenta desde o nascimento, é o Senhor que me guardou, o Senhor que me protegeu, e o Senhor me tirou do ventre da minha mãe. Essa é uma revelação poderosa para mim e para você. Então, agora que eu sei que ele nasceu, então há uma necessidade de explicar por que o corpo de Jesus, por que foi necessário o corpo, né, de Jesus. O corpo de Jesus, ele vai ter uma grande função. Colossenses 1,19 diz assim, porque foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude. Então veja, foi do agrado de Deus que toda a plenitude habitasse no corpo de Deus. Qual é toda a plenitude, senão o próprio Deus? Então esse é o agrado de Deus, que o Pai, o Filho, o Espírito Santo habitem no corpo do Filho. Só que isso vai acontecer, é o último ato. Então uma das principais funções do corpo do Senhor Jesus é isso, é receber a plenitude da divindade nele, né? E isso é algo muito interessante, porque veja, se eu não reconhecer que Jesus Cristo veio como homem, ele teve um corpo humano, significa que o Espírito que está em mim não é o de Deus. 1 João 4,2 diz assim, nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo Espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Então veja, eu tenho que acreditar que Jesus foi um homem como eu e como você. Não tem como fugir disso, né? Se eu não acreditar nisso, então significa que o Espírito que fala por mim não é o de Deus. Hebreus 10,5 diz assim, por isso Cristo, ao ser introduzido no mundo, disse: nem sacrifício, nem oferta quiseste, porém tu me preparaste um corpo. Hebreus 10,5. Então veja, Deus preparou um corpo de Jesus para quê? Primeiro, para ser um sacrifício dele para ele mesmo. Segundo, para que toda a plenitude da divindade habitasse nele. E terceiro, para ele cumprir aquilo que o Adão não conseguiu cumprir, que era, em vez de comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, comer da árvore da vida, o sinal de obediência a Deus. Então veja, muitos propósitos que se revelam através do corpo do Senhor Jesus. Isso é tão maravilhoso que o Senhor Jesus, sendo Deus, ele não usurpou o ser igual a Deus, mas despojou-se dos atributos de si mesmo e tomou a condição de servo, fazendo semelhante aos homens, e encontrando-se na condição de homem, humilhou a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Filipenses 2:5-8. Então veja, quando Jesus veio, ele se humilhou a tal ponto que ele abriu mão da sua divindade, né? Ele não usurpou ser Deus, ele tinha o direito de ser Deus, mas ele abriu mão. Ele falou: eu não vou agir pelo meu poder, eu vou agir pela força do homem, mas eu vou depender exclusivamente do poder que Deus dá ao homem. Então Jesus veio mostrar para mim e para você que é possível ter uma vida debaixo do poder do Espírito Santo. Eu e você sermos guiados pelo Espírito Santo. Ele veio para nos dar esse exemplo. Hoje, após a sua ressurreição, ele teve o corpo glorificado e conforme se viu, né, na visão de Apocalipse. João 13,15 diz: porque eu vos dei exemplo para que, como eu fiz, façais vós também. Então Jesus também veio para dar exemplo para mim e para você, para que possamos ter uma vida honrada nele, né? Uma vida de glória e louvor a ele. Se ele conseguiu, com a ajuda do Espírito Santo, ele rogou ao Pai, o Espírito Santo agora habita em mim e você. Então nós
vamos conseguir vencer também em nome do Senhor Jesus. Quando nós olhamos para a cruz de Cristo, nós temos uma visão que o Senhor Jesus foi muito derrotado naquele momento, né? Imagina você, o Senhor Jesus percorrendo um caminho até chegar num monte chamado Gólgota, né? Que é o lugar de caveira. A gente, quando vê uma imagem dessa, a gente fala: nossa, isso é o terror, isso é a morte. Mas isso foi profetizado. O Salmo 68, 21 diz assim: certamente Deus ferirá a cabeça de seus inimigos e o crânio cabeludo daquele que persiste nas suas maldades. Então Deus profetizou. Ele não profetizou também lá em Gênesis, né? Que da semente da mulher sairia aquele que o destruiria, que o feriria. Tu lhe ferirás a cabeça e ele lhe ferirás o calcanhar. Então o Senhor Jesus, ao vir com sua cruz, subindo até estar no alto do Gólgota, ele cumpre uma profecia, que é o quê? Ferir a cabeça. Se você olhar para a cruz, ela lembra muito uma espada enfincada na terra. E é uma coincidência, né? Fazer isso justamente no Gólgota, que é o lugar de caveira. Tem uma imagem de uma caveira lá. Então, quando essa espada é encravada, é como se ela estivesse ferindo, né? Esse crânio. E ele agora está todo ferido, todo machucado. Então, a morte de cruz do Senhor Jesus é um dos maiores triunfos que se tem. Eu sei que quando você ouve falar da coroa de espinhos, você deve pensar: nossa, mas que terrível isso que aconteceu, né? Enficaram essa coroa, e de fato foi terrível, foi uma dor. Eu não consigo nem imaginar essa dor. Mas quando o Adão, ele entregou a terra na mão de Satanás, lá em Gênesis fala que espinhos e abrolhos começam a nascer. E havia um costume dos antigos que toda vez que um rei ou um imperador vinha para tomar o reino, ele vinha e pegava a coroa, ele vinha e pegava o que era mais importante daquele reino. Então ele fez isso. O Senhor Jesus recebeu a coroa do reino, espinhos e abrolhos, espinhos na sua cabeça. O mundo espiritual declarando: há um novo rei. Um novo rei tomou isso. Então, não tenha essa imagem de derrotado do Senhor Jesus. Ele venceu, ele vence, ele sempre vencerá. O nosso Deus jamais perderá. Eu creio nisso e que você creia também. Então veja, agora que a gente já chegou nesse momento da cruz, então agora eu quero trazer um momento de triunfo. Você precisa ter uma imagem vencedora do seu Deus, do seu Senhor. Olha o que diz Mateus 27, do 45 ao 47. E desde a hora sexta houve trevas sobre a terra, até a hora nona. E perto da hora nona clamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani. Isto é: Deus meu, por que me desamparastes? Alguns dos que estavam ali, ouvindo isso, diziam: por Elias ele clama. Dos 50 ao 51, e Jesus, bradando novamente com grande voz, entregou o seu espírito. E eis que o véu do santuário se rasgou em dois, de alto a baixo. A terra tremeu e as pedras se fenderam. Então veja só, por curiosidade, o calendário do hebreu, né?
ele normalmente começa das 6 da manhã às 6 da tarde. Então aí é 0 hora, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, quando aqui fala que desde a hora sexta houve trevas, então você pega 6 mais 6, 12. Então ao meio-dia, o que aconteceu? Houve trevas até a hora nona. 1, 2, 3, né? Aqui é a sexta hora, aqui é a nona hora. Então a sétima hora é 13, a oitava hora é 14 e a nona hora é 15, às 3 da tarde. Então por 3 horas houve uma intensa batalha. E ao final disso, bem aqui, ó, quando Jesus começa a orar e fala assim, ó: Senhor, a Ti eu entrego o meu espírito. Como você sabe, nós temos 2 tempos. Nós temos o tempo do Cronos e o tempo do Kairos. Nós temos o tempo do homem, que é um tempo que é segundos, minutos e horas. Nós também temos o tempo de Deus, que é a eternidade. Qual é esse tempo? Um dia equivale a 1000 anos, e 1000 anos equivale a um dia. Então veja, quando você olha para a eternidade, então em um segundo você pode viver 1000 anos. E em 1000 anos você pode viver um segundo, porque a eternidade não tem uma dimensão, não tem como tratar ela. Então, quando o Senhor Jesus entrega o Espírito, Ele vai fazer uma coisa: Ele vai se deslocar para fazer a minha e a sua redenção, né? 23:46 diz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E havendo dito isso, expirou, né? Então veja, Hebreus 7:26-27: Porque este é o sumo sacerdote que nos convinha, santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores e feito mais sublimes do que os céus, que não tem necessidade de oferecer sacrifício todos os dias, primeiramente pelos seus próprios pecados e depois pelos pecados do povo, como os outros sacerdotes, porque ele fez de uma vez por todas, oferecendo a si mesmo. Então veja, quando o sacerdote de Israel, ele ia fazer uma vez por ano, ele ia fazer o sacrifício por toda a nação, ele vinha primeiro, fazia um sacrifício para ele, depois ele pegava o sacrifício do povo, apresentava a Deus, colocava a mão em animais, ia para o deserto. Então veja, tinha toda uma cerimônia, isso era sempre repetido, e esse texto está falando sobre isso. O Senhor Jesus, ele fez uma vez só, acabou. Ele não tem que estar sempre entrando, nem para oferecer para si mesmo primeiro e depois pelos outros. Ele é santo, ele é imaculado, não há erro, não há imperfeição nele. E ele veio e ofereceu de uma vez por todas, por todos nós, por mim e por você. Então o que aconteceu? Aconteceu algo extraordinário. Pensa da seguinte forma: aqui é o lugar da caveira, certo? Aqui é o lugar da caveira. Jesus está aqui, ó. Né? A cruz simbolizando uma espada, né? E agora Jesus entrega o Espírito. Então o que acontece? Ele vai lá no tabernáculo celestial, lá diante do altar de Deus, para oferecer o seu sangue. Só que quando ele chega no caminho, ele tem que atravessar. Ele precisa atravessar. É necessário ele entrar nessas portas. E como você sabe, quando Deus tinha a árvore da vida, Deus ele fechou o lugar com 2 querubins e uma espada que revolvia. Então Jesus tinha que passar por esses querubins e por essa espada. A espada, profeticamente, era a cruz. Lembra quando ele orou lá no Getsêmani: se possível, passa esse cálice de mim?
Porque foi profetizado, lá em Lucas 2, foi profetizado que uma espada o transpassaria. Era necessário ele enfrentar a espada. E ele pediu, se possível, ele não passar por essa espada. Mas ele passou e venceu. Tanto é que lá em Apocalipse você lê que uma espada sai da sua boca. Ele venceu, essa espada o transpassou. E ele é vitorioso, retendo essa espada com ele. Uma espada que impediu o acesso de Deus, agora está em Jesus. Significa que agora o acesso do homem a Deus está liberado. Não existe mais querubim, não existe mais espada que impede eu e você de entrar na presença de Deus. Glória a Deus, aleluia. Então quando ele subiu, ele teve que lidar. E quando esses querubins olharam para ele, isso está lá em Isaías 63, diz assim: quem é este que vem de Edom, de Bosra, vestido de roupas vermelhas, roupas vistosas, que vem marchando na plenitude da sua força? Então o Senhor responde: sou eu que falo com justiça, sou poderoso para salvar. Por que as suas roupas estão vermelhas? Perguntam os querubins. Porque se parece com as roupas de quem pisa uvas no lagar. Então o Senhor responde: o lagar eu o pisei sozinho, dos povos ninguém esteve comigo. Pisei as uvas na minha ira, no meu furor as esmaguei. E o seu sangue respingou na minha roupa, e todas elas ficaram manchadas, porque o dia da vingança estava no meu coração, o ano da redenção havia chegado. Olhei e não havia quem me ajudasse, fiquei admirado por não haver quem me apoiasse. Por isso o meu próprio braço me trouxe salvação, e o meu furor foi o meu apoio. Na minha ira pisei os povos, do meu furor embriaguei-os, derramando o seu sangue no chão. Celebrei as misericórdias do Senhor e os seus atos gloriosos, segundo tudo que o Senhor nos concedeu, e segundo a grande bondade para com a casa de Israel, bondade que usou para com eles, segundo a sua compaixão e segundo a multidão das suas misericórdias, porque ele dizia: certamente eles são o meu povo, filhos que nunca me trairão. Ele se tornou o Salvador deles. Então veja, o Senhor Jesus, ele foi necessário encontrar para poder atravessar. E quando ele atravessou, ele chegou lá, então ele ofereceu o sangue dele ao meu e ao seu favor. Ao fazer isso, quando Deus recebeu, o Senhor Jesus soltou uma frase quando ele derramou o sangue dele, e Deus recebeu, e o véu do templo se rasgou de alto a baixo, dizendo: o caminho está aberto. Olha o que diz Hebreus 9, do 11 ao 15. Mas, estando presente o Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros, através de um tabernáculo superior e mais perfeito, que não foi feito por mão humana, isto é, que não pertence a essa criação, ele entrou uma única vez no Santíssimo Lugar, não com sangue de carneiros ou de bezerros, mas com seu próprio sangue, consumando por todos nós uma eterna redenção. Então veja, ele entrou uma única vez nesse tabernáculo celestial, enfrentando a espada dos querubins, e deixou o seu sangue. Se de fato o sangue de carneiros e o sangue de touros, quando aspergidos, e a cinza da bezerra limpam os impuros segundo a carne, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu a si mesmo sem mácula a Deus, purificará a vossa consciência das obras mortas, para que servais ao Deus vivo. Por isso, ele é o mediador de um novo pacto, para que, por meio de sua morte, houvesse remissão das transgressões cometidas sobre o primeiro testamento, e todos quantos foram chamados recebam a realização da promessa da herança eterna. Então veja, ele entrou e ofereceu, porque Cristo não entrou num santuário feito por mão humana, figura do verdadeiro lugar santíssimo, celestial, mas entrou no próprio céu para apresentar-se a si mesmo diante de Deus em nosso favor, e nem entrou para se oferecer a si mesmo muitas vezes, como o sumo sacerdote entra no Santíssimo a cada ano levando sangue alheio. Hebreus 9, 24 e 25. Então quando ele levou o seu sangue, ele pronunciou a palavra, e com essas palavras estabelece-se um novo pacto, estabelece-se uma nova aliança. Olha o que diz assim, ó. Então disse em seguida: eis que venho, ó Senhor, para fazer a tua vontade. Remova o primeiro,
para estabelecer o segundo. Hebreus 10, 9. Então veja, e agora ele volta. Ele tem que voltar. Por quê? Porque toda a pessoa que morre, ela tem que se apresentar, né? Diante da situação ou de redenção ou de condenação. Jesus, ele tinha ido para efetuar a minha e a sua redenção, mas ele tinha um propósito. Ele tinha que ir ao Hades, ele tinha que ir neste lugar para anunciar para os santos que estavam lá a salvação de Deus. Era necessário ele ir lá para anunciar que Deus tinha uma salvação para eles, né? Que eles estavam esperando essa redenção. Se você não sabe, o mundo dos mortos, vamos dizer que aqui é o mundo dos mortos, certo? Aqui é o abismo, né? Que é chamado no grego de Tártaro. Nós temos aqui o Hades, que é chamado de mundo dos mortos, em hebraico é Sheol. Nesse lugar aqui havia essa divisão. Havia um lugar chamado seio de Abraão, ou paraíso, para onde iam as almas daquelas pessoas justas, daquelas pessoas que serviam a Deus, daquelas pessoas que se importavam e amavam o seu próximo, que de alguma forma executavam a justiça de Deus, né? Elas criam na justiça de Deus e procuravam viver debaixo dela. Então, quando elas morriam, elas eram encaminhadas para este lugar. E no Hades tinha um outro lugar, que é um lugar de tormento. A gente vê isso muito naquela passagem do rico e do Lázaro, né? Aonde o Lázaro vai para o seio do Abraão e o rico fica lá em tormentos, pedindo: pai Abraão, pede para Lázaro molhar o dedo na boca. Então tem toda essa passagem e tem essa conversa. Aí o Abraão fala: quem está aqui não pode ir para aí, quem está aí não pode vir para cá, há um abismo entre a gente e tal. Então quando Jesus veio, ele veio para essa região, para buscar cativo, o cativeiro. Por que cativeiro? Todos os que criam em Deus e tinham vivido uma vida para Deus estavam presos aqui, aguardando a redenção. Não. Estava aguardando a sua redenção. Então agora o que acontece? Jesus, ele volta lá para o Gólgota. Ele volta para o Gólgota. Quando ele volta para o Gólgota, ele vai encontrar um cenário. Imagina Jesus. Ele acabou de passar uma situação. Ele acabou de ser moído pelas nossas transgressões, ferido pelas nossas iniquidades. Ele estava extremamente abatido, com a alma abatida, carregando todo o pecado da humanidade. Ele estava muito cansado. E agora, o que fazer? O que fazer? O que fazer? Olha o que diz o texto de Isaías: ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído por nossas iniquidades, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, por suas pisaduras, por suas chagas, fomos sarados. Então veja, ele volta para lá, ele volta para aquele lugar, mas totalmente frágil, totalmente abatido. Então agora eu quero te apresentar de uma forma diferente o Salmo 18. O Salmo 18, ele vai relatar a aflição do Senhor Jesus ao chegar de novo lá no Gólgota e encontrar todos os seus inimigos esperando. Porque quando o homem morria naquele tempo, ele tinha que ser encaminhado ou para o seio de Abraão ou para o lugar de tormentos. Então o inferno estava esperando, no mínimo, trancafiar ele no Hades, lá no seio de Abraão. E agora ele vem. Quando ele se apresenta, eles não esperavam que fosse acontecer. Então vamos ler o Salmo 18 para você entender o que Deus vai fazer neste momento.
Eu te amo, ó Senhor Jeová, fortaleza minha. O Senhor Jeová é minha rocha, o meu castelo forte, o meu libertador. O meu refúgio, a minha fortaleza, em quem me refugio. O meu escudo e o chifre da minha salvação. O meu baluarte. Invocarei ao Senhor Jeová, digno de ser louvado, e serei salvo dos meus inimigos. Ligaduras de morte me rodearam, e torrentes de Belial me aterrorizaram. Cordas do Sheol, ou seja, cordas do Hades, me enredavam, e ciladas de morte estavam preparadas para mim. Na minha angústia invoquei ao Senhor e gritei por socorro ao meu Deus, desde o seu santo templo, e ele escutou a minha voz, e o meu clamor chegou aos seus ouvidos. Então veja, o Senhor Jesus estava triste, abatido, fraco. E quando ele chegou lá e viu os inimigos se aproximando, porque imagina a situação: quantos demônios Jesus expulsou, quantas vidas ele curou, quantas pessoas se voltaram a Deus. O inferno estava com muita raiva dele. Nem Satanás em pessoa conseguiu seduzir Jesus. Ele conseguiu enganar 1/3 dos anjos, mas não conseguiu enganar Jesus como homem, como carne. Ele enganou facilmente a Adão e a Eva, mas ele não conseguiu enganar o Senhor Jesus. Então o inferno estava com muita raiva dele. Então ele chega lá abatido, e quando ele vê que eles estão vindo atacar ele, estão vindo em toda direção para surrar ele, fazer tudo o que você imaginar contra o nosso Senhor, ele clama a Deus, ele pede por socorro. E o que Deus responde? Olha o que diz o versículo 10, tudo Salmo 18. Montou sobre um dos querubins e empreendeu voo, sim, planava sobre as asas do vento. Então veja, quando Deus viu tudo isso, então ele correu, o Pai, ele montou nas asas do querubim e falou assim: desçamos para lá. E quando ele veio, ele chegou, ele começou a atacar os inimigos do Senhor Jesus, a dissipá-los, e o fortaleceu, deu força, revestiu ele de uma armadura e deu condições para ele vencer. É assim que Deus faz comigo e com você, quando estamos tristes, como estamos abatidos, quando parece que nada vai dar mais certo. Nós pedimos socorro a Ele, então Ele vem apressadamente e socorre a mim e a você. E aí a gente é revestido e renovado as nossas forças, e podemos triunfar pelo sangue e pelo nome de Jesus. Salmo 18, 17 e 18. Livrou-me de um forte inimigo, dos que me aborreciam, pois eram mais fortes que eu. Anteciparam-se para enfrentar-me no dia da minha adversidade, mas o Senhor Jeová foi meu salvador. Do 32 ao 36. Deus é quem me cingiu de força e aperfeiçoou o meu caminho. Ele deu aos meus pés a agilidade das corças e me capacita para que eu me mantenha em lugares altos. É Ele quem adestra as minhas mãos para o combate, até que os seus braços possam vergar um arco de bronze. Tu me cobriste com o escudo da tua salvação, e com a tua mão direita me sustentou, e a tua condescendência me engrandeceu. Alargastes os meus passos no caminho, e os meus tornozelos não vacilaram. Então, agora Jesus é fortalecido, Deus livra ele, e agora ele vai pelejar. Você já leu esse texto, Colossenses 2,15? Olha o que ele diz: depois de ter despojado os principados e as potestades, os expôs espetacularmente em público, triunfando sobre eles em si mesmo. Então o Senhor, Ele vem e humilha o inimigo, os expõe à vergonha, ao vitupério, com a sua obra lá na cruz do Calvário. Então tudo isso, esse texto de Colossenses, ele também está descrito no livro de Salmos. Continuando a leitura do 37 ao 42. Persegui os meus inimigos e os alcancei. Não voltei até vê-los destruídos completamente. Castiguei-os de tal modo que não puderam manter-se em pé. Caíram sobre os meus pés, pois me cingiste de força para o combate, e submete prostrado a todos aqueles que se levantaram contra mim.
Deste-me a nuca dos meus inimigos em fuga e destruí aqueles que me aborreciam. Clamaram por socorro, mas não houve para eles ajudador. Clamaram até o Senhor Jeová, mas ele não respondeu. Então eu os esmiucei como pó diante do vento, e como a lama das ruas os lancei dos meus sapatos. Então veja, o Senhor Jesus agora, fortalecido, revestido, vai atrás dos inimigos. Começa a pelejar com um por um, começa a bater em um por um, de tal maneira que eles olham para Deus, olham para o Pai e falam: Pai, socorre. E Deus vira o rosto. Deus vira o rosto, Deus não responde, porque agora é a vitória do Senhor Jesus. Eles escolheram viver longe de Deus. Não foi Deus que os rejeitou, foram eles que rejeitaram a Deus. Então agora ele vem, e o Senhor Jesus chega até a pisar mesmo, humilhar mesmo, e fazer tudo isso. Então veja, e ao fazer tudo isso, aqueles inimigos sumiram, correram. E agora ele desce lá no Hades. 1 Pedro 3,19 diz: no qual também foi e proclamou a sua vitória aos espíritos encarcerados sobre a custódia. Então ele vem, anuncia a eles, fala assim: ó, eu sou aquele a quem diz as Escrituras, eu sou aquele que todos vocês profetas profetizaram, eu sou aquele que vocês falaram, eu sou aquele Isaías, eu sou aquele Jeremias, eu sou aquele Ezequiel. E ele começa a se apresentar: Abraão, eu sou aquele, eu sou a descendência. E ele começa a falar com um por um. E todos aqueles que esperaram se rejubilaram, ficaram felizes, porque agora eles sabiam que a redenção de Deus tinha se manifestado entre os homens. Então veja, que maravilha. O nosso Senhor, ele triunfou. O nosso Senhor fez coisas extraordinárias. Ele esteve entre nós, agiu como homem, porque ele de fato era um homem. Não podemos negar isso. Ele sofreu sim na cruz. Ele sofreu até quando ele foi levar o sangue dele para expiar os nossos pecados diante de Deus. Ele voltou, encontrou uma cena de terror, mas Deus o fortaleceu porque ele clamou a Deus. E aí ele venceu os inimigos por mim e por você. Como diz o texto de Colossenses, ele triunfou. Ele triunfou. E aí ele ressuscitou. Quando ele anunciou aos espíritos em prisões, a Bíblia diz que ele levou o cativo o cativeiro. Ele ressuscitou. E ele se apresentou diante de Deus. O negócio foi tão extraordinário que aconteceu, que muitos deles não tinham a menor ideia que o Senhor Jesus era Deus. Porque eles o conheciam como capitão, o capitão dos exércitos do Senhor. O que isso quer dizer? Existem pessoas do nosso lado que nós não damos nada, mas que são poderosos diante de Deus. Às vezes não tem aparência, não tem dinheiro, mas são pessoas de oração, são pessoas de humildade, de simplicidade, são pessoas de coração aberto para Deus, obedecem a Deus em tudo. Eu desprezo essas pessoas, porque no mundo elas não significam nada. Mas aí são grandes diante de Deus. E às vezes Jesus estava lá se mostrando, mas ninguém sabia, porque era do agrado do Pai esconder o Senhor Jesus, não revelar Ele nesse tempo. Então agora o Senhor Jesus, Ele se apresenta. Ele se apresenta no céu. Imagina você, como você acha que aconteceu?
como você acha que o céu recebeu o Senhor Jesus? Você acha que o céu estava preparado para a manifestação dele? Não estava. Apocalipse, o capítulo 4, mostra como era o trono antes da manifestação do Senhor Jesus. Apocalipse 4, a partir do 2 diz assim: E logo fui arrebatado em espírito, e eis que um trono estava posto no céu, e um assentado sobre o trono. E o que estava assentado era na aparência semelhante à pedra de jaspe e de sardônica, e o arco celeste estava ao redor do trono, e era semelhante a esmeralda. Ao redor do trono havia 24 tronos, e via sentados 24 anciãos, que tinham sobre as suas cabeças coroas de ouro. Do trono saíam relâmpagos e trovões e vozes, e diante do trono ardiam 7 lâmpadas de fogo, os quais são 7 Espíritos de Deus. E havia diante do trono como um mar de vidro, semelhante ao cristal, no meio do trono, e ao redor do trono 4 animais cheios de olhos, por diante e por detrás. O primeiro animal era semelhante ao leão, o segundo animal semelhante ao bezerro, e tinha o terceiro animal o rosto como de um homem, um quarto animal semelhante a um de águia voando. E os 4 animais tinham cada um respectivamente 6 asas, e ao redor e por dentro estavam cheios de olhos, e não descansavam nem de dia nem de noite, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. E quando os animais davam glória e honra e ações de graça ao que estava sentado sobre o trono, ao que vive para todo sempre, os 24 anciãos prostravam-se diante do que estava sentado sobre o trono e adoravam ao que vive para todo sempre, e lançavam suas coroas, dizendo: Digno és, Senhor, de receber glória, honra e poder, porque tu criaste todas as coisas, e por tua vontade foram e são criadas. Então veja, isso aqui é um culto no céu, certo? 24 anciãos, resumindo, cada ancião basicamente representa uma hora na terra. Então cada ancião, ele ministra no seu horário diante de Deus. O que ele tem? Ele tem uma taça que contém as orações dos santos, né? Ele leva até o querubim sobe e joga no trono de Deus. O trono de Deus, quando recebe, há explosões, e quando essas explosões, sobe uma fumaça. Então Deus respira essa fumaça, e quando Deus respira, Ele solta essa fumaça, sai trovões, tudo, e nesses trovões saem as direções, e os anjos pegam essas direções, eles começam a pegar e a vir e a responder. Eu até brinco com a minha esposa, quando está chovendo e está trovejando, eu falo: Deus está falando, né? Porque é assim que é a linguagem no céu. Então veja, toda vez que você ora, tenha certeza, a sua oração é levada lá para um dos 24 anciões, que ele vai e apresenta diante de Deus, e Deus ouve e responde a sua oração. Continue sendo firme e fiel, Ele é contigo, amém? Então veja, como era a adoração no céu? Para ele que estava, para o ancião de dias que ficava sentado no trono, era assim, ó: Digno és, Senhor, de receber glória, honra, poder. Glória, honra e poder. As 3 palavras que eram ditas no céu: glória, honra e poder. Anotou isso? Isso aí está lá em Apocalipse 4, versículo 11. Risca essas palavras: digno és, Senhor, de receber. Palavra 1, glória. Palavra 2, honra. Palavra 3, poder. E o que acontece? O 5 fala da chegada de Jesus. Olha só, Jesus se manifestando como aquele que venceu, o Cordeiro de Deus que venceu o pecado, a morte e o mundo. Olha só: E vi na destra do que estava sentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. E vi um anjo forte
bradando com grande voz: quem é digno de abrir o livro e desatar os seus selos? Ninguém no céu e na terra, nem debaixo da terra, podia abrir o livro nem olhar para ele. Eu chorava muito, porque ninguém fora achado digno de abrir o livro, nem de o ler, nem de olhar para ele. E disse-me um dos anciãos: não choreis, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. E olhei, e eis que estava no meio do trono e um dos 4 animais viventes, e entre os anciões um cordeiro, como havendo sido morto, tinha 7 pontas e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. E veio e tomou o livro da destra do que estava sentado. E havendo tomado o livro, os 4 animais viventes prostraram-se diante do cordeiro, e tendo todos eles harpas e salvas de ouro cheias de incenso, que são as orações do santo, e cantavam um novo cântico dizendo. Então veja, quando Jesus ele chega no céu, ele toma esse livro. O que é esse livro? Esse livro nada mais é do que a Escritura. Quando o homem pecou, quando o homem comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal, ele passou o poder, o domínio para Satanás. Então, tem a política do parente remidor, que eu não vou abordar nesse vídeo, mas basicamente é o seguinte: se eu precisava vender um terreno, arrendar ele, então, e eu era uma pessoa pobre, se eu tivesse um parente com condições, esse parente viria e resgataria por mim. E ele ia lá, pagava a parte, tomava o livro, e ele tinha o direito de tomar a terra de volta. Então nós somos os irmãos pobres, e Jesus é o irmão rico. Ele veio, pagou o preço e tomou o livro. Então ele tem o direito de tomar posse de novo tudo aquilo que o diabo roubou de mim, de você, pelo pecado de Adão. Então agora ele foi lá e tomou o livro. E quando ele chegou, Deus deu uma ordem que os anjos de Deus o adorem. Isso está lá em Hebreus. Anjos de Deus, adorem ele. Então quando eles receberam essa ordem, o que aconteceu? Houve uma bagunça no céu, porque eles só estavam acostumados a adorar o ancião de dia, só o Pai. E agora aparece o Senhor Jesus. O que fazer? Como agir? Como proceder? Então eles cantaram um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus homens de toda língua, tribo, povo e nação. Para o nosso Deus fizeste reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. E olhei e ouvi a voz de muitos anjos ao redor, e dos animais, dos anciãos, e o número deles em milhões e milhões, de milhares, e com grande voz diziam: digno é o cordeiro que for moito de receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e ações de graça. Você lembra que a adoração no céu era 3 palavras? Olha como que é o 4:11. Digno é de receber glória, honra e poder. Era assim que o Pai era adorado no céu. Digno é de receber glória, honra e poder. Quando o Senhor Jesus chega e Deus fala adorem Ele, eles não sabiam o que fazer. Então eles falam assim: olha, imagina, a vida toda você só adorou a Deus, aí Deus fala assim: adora Ele também. Com uma ordem dessa, o que eles fizeram? Olha, Ele é digno de receber poder, riqueza, e sabedoria, e força, e honra, e glória, e ações de graça. Mas aí vem a criatura. O que é a criatura? Eu e você. Você lembra lá em Gênesis que diz que o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas? Que o Espírito de Deus ele se move em mim e em você? Então eu e você temos uma revelação. Toda a revelação do céu é manifestada a mim e a você. Quanto mais eu busco, mais eu tenho. Quanto menos eu busco, menos eu tenho. Então olha só, e eu vi toda a criatura que está no céu e na terra e debaixo da terra, e que está no mar, e todas as coisas que nele há a dizer: ao que está sentado no trono e ao Cordeiro. Os anjos, lembra, eles adoravam o Pai, poder, honra e glória. Quando foi o Cordeiro, só o Cordeiro, 3 para o Pai, 7 para o Filho. Então vem a criatura e fala assim, ó: nem 3 para o Pai, nem 7 para o Filho, 4 para os 2. Olha só: ao que está sentado no trono e ao Cordeiro sejam dadas ações de graça, honra,
glória e poder para todos sempre. E os 4 animais diziam amém. E os 24 anciãos prostraram-se e adoraram ao que vive para todos sempre. Então o Senhor Jesus, quando ele foi recebido no céu, houve uma apoteose. O que fazer, como adorar, como se render. E houve esse alvoroço. E antes dele entrar no céu, antes dele entrar como Deus glorioso, o salmista, ele profetiza. Ele profetiza. Olha o que diz Salmo 24. Isso é antes dessa bagunça toda. Olha o que está escrito. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Então, antes do Cordeiro aparecer para tomar o livro, uma voz ecoa lá no céu e anuncia: levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, levantai-vos, para que entre o Rei da Glória. Então os anjos olham lá para o trono e falam assim: mas quem é o Rei da Glória? Quem é o Rei da Glória, senão esse que está assentado? Então o salmista profetiza: quem é esse Rei da Glória? A resposta vem: o Senhor, o forte e poderoso, o Senhor poderoso na guerra, porque Ele venceu por mim e por você. Ele triunfou por mim e por você. Assim como o Pai triunfou pelo Filho, o Filho triunfou por mim e por você. Então diz mais uma vez: levantai, ó porta, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor dos exércitos. Ele é o Rei da Glória, aleluia. E ele entra, e essa apoteose no céu, e Deus fala que os anjos de Deus o adorem, e os anjos vêm. Glória a Deus. Acabou a bateria. Mas vem o Senhor e entra. O seu Deus, Ele é triunfante. Ele não é um perdedor. Não tem maior vencedor que o nosso Deus. E Ele nos faz parte, Ele nos faz parte da sua vitória. Por isso nós somos mais que vencedores. Eu não sei como está a sua vida, eu não sei como está a sua caminhada, mas creia que o seu Deus é forte. Creia que Deus, Ele cuida de você, Ele ama você. Se você ainda não se rendeu ao Senhor Jesus, eu quero te fazer esse convite nessa hora. Entregue sua vida para o Senhor Jesus. Ele triunfou na cruz. Ele triunfou sobre o diabo e seus demônios. Ele foi lá e ofereceu o sangue dele por mim e por você. Agora eu e você temos um acesso a Deus que nós não tínhamos. Ele nos comprou com o seu sangue. Ele nos fez para Deus reis e sacerdotes. Por isso que Ele é Rei dos reis e Senhor dos senhores. Ele é o sumo sacerdote. Ele está acima de nós. Ele fez essas coisas maravilhosas, extraordinárias, para que você e eu tivéssemos tão maravilhosa salvação. O que você precisa fazer? Você precisa crer. Você precisa crer que Jesus Cristo é Deus. Você precisa crer que Jesus Cristo veio como homem, teve as mesmas paixões de um homem, que Ele teve um sofrimento, que Ele morreu aquela morte de cruz, que Ele ressuscitou ao terceiro dia, que Ele triunfou por mim e por você, e que hoje Ele está lá, à destra do Pai, rogando por mim e por você. Se você crê nisso, então Ele é o Senhor e Salvador da sua vida, e Ele pode mudar a sua história, a sua realidade. Se você quer fazer isso agora, então entregue sua vida agora, dizendo: Senhor Jesus, eu peço perdão, porque eu sou um pecador, eu sou uma pecadora. Me perdoa, Jesus Cristo, porque eu preciso do seu perdão, eu preciso da sua purificação, eu preciso receber o sacrifício que o Senhor fez por mim naquela cruz. Senhor,
A partir de hoje eu entrego minha vida em tuas mãos e peço, seja o meu Deus, seja o meu Senhor. Em ti eu confio, em ti eu deposito a minha confiança. Se você fez essa oração, deixa eu orar com você agora. Pai, no nome de Jesus, abençoa esse meu irmão, essa minha irmã, que ouvindo essas palavras e entendendo, agora eles entregam a vida para Jesus Cristo como Messias, Senhor e Salvador. Salva eles, Senhor. Perdoa os seus pecados e iniquidades, e que o Senhor mostre eles um lugar aonde eles devem servir a Ti, Senhor. Um lugar que possa acolher e ensinar eles, Senhor. Pai, abençoa este filho, abençoa essa filha. Que a Tua paz seja sobre a sua vida, que a Sua graça seja sobre a vida dele, e que ele possa ter a sua vida lavada e remida no sangue de Jesus. Encha-os do Teu Santo Espírito e capacita eles nessa caminhada, para a Tua honra, para a Tua glória, para o Teu louvor. É o que eu te peço, te louvo e te agradeço, em nome de Jesus. Obrigado por ter estado comigo até aqui. Deus te abençoe. Uma excelente noite, um excelente dia, independente do horário que você esteja vendo esse vídeo. Em nome de Jesus, que a paz, a graça e o amor de Deus seja sobre a sua vida, em nome de Jesus. Amém.